O que é um sambaqui? Sambaqui vem do tupi-guarani, língua na qual tamba significa monte e qui significa concha. Sambaqui quer dizer, então, monte de conchas. Dentre seus nomes, também pode ser chamado de Sernambes, Sarnambes, Minas de Sernambes, Minas, bancos, casqueiros, concheiros, concheiras, ostreiros, samauquis, berbiqueiras, caieiras e caleiras. Os sambaquis são depósitos construídos pelo homem, constituídos por materiais orgânicos e calcários que foram empilhados ao longo do tempo. São os povos originários de Saquarema, sendo eles formações constituídas principalmente de conchas de moluscos formadas ao longo de milhares de anos que habitavam regiões litorâneas. No Brasil, os sambaquis são distribuídos por toda a costa, tendo chamado a atenção do europeu logo no início da colonização europeia do país, no século XVI. A diferença de hábitos culturais e alimentares levou à conclusão de que eram obra de uma sociedade distinta daquela dos tupis-guaranis, que então povoavam toda a região costeira do país. Estudos recentes sugerem que os sambaquis tenham sido produzidos por povos que viveram na costa brasileira entre 8.000 anos antes do presente. Essas conchas eram descartadas após o consumo dos moluscos, formando imensas montanhas. Os sambaquis mais antigos que se conhece são datados a 5.500 anos, com aproximadamente 20 metros de altura e 100 metros de diâmetro. O mais antigo sambaqui brasileiro que se tem conhecimento se situa no Vale da Ribeira, em São Paulo. Foi identificado tendo 10,4 mil anos. Mas há outros monumentos do tipo que são mais recentes, com cerca de 1,3 mil anos. Os povos dos sambaquis, ou sambaquieiros, viveram na costa brasileira, nos Estados Unidos, no Peru, no Chile e na Cordilheira dos Andes. Os habitantes dessa época, os sambaquieiros, eram pessoas de baixa estatura e dentes desgastados fisicamente. Esses povos tinham em média de altura 1,50 as mulheres e 1,60 os homens, com expectativa de vida entre 30 e 35 anos. Com a parte superior do corpo desenvolvida, estudos apontam que eles eram bons nadadores e remadores de pequenas embarcações. Os sambaquieiros eram baixos, fortes e atarracados e se assemelhavam aos indígenas atuais. Embora apresentassem algumas doenças infecciosas e nutricionais, eles tinham poucos traumatismos. Os sambaquis moravam em colônias constituídas por 100 habitantes no máximo. Do mesmo modo que outros povos caçadores e coletores. Eles viviam em grupos familiares
e confeccionavam armas, adornos e instrumentos com pedras, ossos, dentes de animais, conchas de moluscos e outros materiais. Os sambaquis viveram em comunhão com o seu meio ambiente. Eles possuíam uma percepção aguda dos recursos naturais em seu meio, o que os tornava um povo sedentário, pois se o mar estivesse bravo e se os peixes não encostassem, o alimento poderia ser conseguido nas lagunas ou nos mangues. As matas garantiam uma eventual caça e uma série de frutos e sementes. A ocupação de pontos estratégicos permitia o acesso a diferentes ambientes. Uma forma incipiente de cultivo e colheita de tubérculos e árvores frutíferas é sugerida em muitos sambaquis. Eles viviam da coleta de recursos naturais e até da agricultura, onde queimavam um local para cultivo e, após o esgotamento do solo, se mudavam para outra localidade. Entre os principais animais caçados pelos sambaquieiros estão as baleias, os pinguins e os leões marinhos. Ao examinar a estrutura interna e os terrenos próximos aos sambaquis, percebemos que suas comunidades desenvolveram o artesanato, a escultura e trabalharam com a pedra polida. Sendo bons artesãos, eles eram responsáveis por fabricar suas próprias armas e ferramentas. Dentre os utensílios encontrados nos sambaquis brasileiros, muitos são feitos em rocha, como os quebra-cocos, facas, machado de diabásio semi-polido, raspadores e pontas. Os anzóis, furadores de pontas de flecha e arpões encontrados são feitos de ossos, ferramentas que facilitavam o seu cotidiano. Estes povos tinham amplo domínio da arte de trabalhar a pedra e fizeram estatuetas com aprimorado sentido estético. Representaram em grande parte animais e, mais raramente, a figura humana, além de figuras geométricas ou rodas dentadas. Alguns animais foram cuidadosamente feitos, como peixes e aves, que chama atenção pelo polimento perfeito e pela quantidade de detalhes. Esta manifestação artística é chamada de zoolito. Embora sejam a maioria, os zoolitos não são as únicas formas esculpidas em rocha que encontramos nos sambaquis. As esculturas que representam formas humanas são chamadas pelos arqueólogos de antropólitos. A grande maioria das estatuetas apresenta na parte ventral uma pequena cavidade em forma oval, que teria a função de preparar e guardar uma substância ainda não identificada, mas que certamente tinha para eles um valor especial. As esculturas ressaltam a importância do ambiente marinho para esses grupos e estavam relacionadas a atividades cerimoniais. Alguns exemplares destes artesanatos integraram o ritual funerário, onde covas rasas eram feitas na areia para depositar os mortos. O material encontrado pelos estudos evidencia grandes festas funerárias que reuniam várias comunidades sambaquianas. Ao fim de suas festas, eram depositados sobre os corpos restos de alimentos, pois eles acreditavam que a comida alimentava o corpo e a alma. Os sambaquieiros tinham uma forte relação com a natureza. Eles enterravam seus mortos
em grandes montes de conchas e faziam oferendas para agradecer e pedir proteção aos deuses da natureza. Esses túmulos, em forma de pequenos montes, eram construídos lado a lado, recebiam mais corpos em novas camadas e, por fim, eram agrupados em um único monte. Eles sepultavam seus mortos de várias formas: flétidos, acocorados, estendidos ou semiflétidos, sempre em decúbito, seja dorsal ventral ou lateral, associados ora com pedras, areia, conchas ou cinzas. Os mortos eram enfeitados com colares de conchas e enterrados com objetos como pontas de ossos, lâminas de machado de pedra. É comum encontrar entre os esqueletos dentes e vértebras de tubarões, macacos, porcos do mato e outros animais. As covas eram preparadas e muitas vezes forradas com argila, areia, corantes, palha e madeira. Há covas individuais e coletivas, corpos estendidos e em posição fetal, muitos cobertos com pigmentos vermelhos. Com o passar do tempo, o cálcio se espalhava por toda a estrutura, petrificando-a. A cultura sambaqui desapareceu misteriosamente há quase 1000 anos. Acredita-se que, pelo fato de nos ossos encontrados não há sinais de mortes violentas, os sambaquieiros podem ter desaparecido de forma pacífica, ao se miscigenar com outros grupos. Os sambaquis constituem o alicerce básico para entendermos a cultura de um longínquo período da evolução do homem, por isso é tão importante a sua preservação. Mas, infelizmente, muitos sambaquis foram destruídos pela exploração inconsciente das pessoas e outros acabaram por sofrer uma fossilização química, já que a chuva deforma as estruturas dos moluscos e dos ossos enterrados, desfundindo o cálcio em toda a estrutura e petrificando os detritos e ossadas, porventura, ali existentes. Alguns grupos indígenas os utilizavam como santuário, enterrando nele também os seus mortos. É inegável a importância dos sambaquis dentro da arqueologia, já que é praticamente a única fonte de informação sobre a cultura do povo sambaquieiro, mostrando qual a sua origem, como foi a evolução cultural dos povos e como era a relação deles com o meio ambiente. Estes sítios arqueológicos são importantes, pois através deles descobrimos os costumes e hábitos das populações que povoavam o nosso país, trazendo nossas informações históricas.